Olá, boa noite. Estamos mais uma live nas quartas-feiras, às 27, 20h10. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento, né? Aproveitando esse mês de junho, que é o mês destinado ao amor, né? Teria todos os meses, mas é o mês que a gente mais homenageia os casais, né? Bem-vinda, Marisa. E hoje nós vamos falar sobre 5 maneiras de identificar se o seu relacionamento está saudável. Mas para isso a gente precisa falar o que é um relacionamento doentio, né? Bem-vinda, Sandra. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Coloquei no Instagram, em alguns grupos de WhatsApp, né? E o Telegram, uma roda, né, da vida pra gente ver onde a gente está jogando nossa energia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Qual lugar que você joga a sua energia? Se você tiver 100% da sua energia, esse é um exercício de coach sistêmico, né? Em que lugar você colocaria? A gente colocou o lado profissional, os amigos, pai, mãe, pai, filhos e o parceiro ou parceira, né? E você, né? Quanto por cento você destina a cada um deles? Já percebeu? Você tem só 100%. Quantos por cento você dedica a cada grupo da sua vida? Isso a gente colocou poucos grupos. Bem-vinda, Maria Juliana, né? Estética corporária aí, que é a Nilma, né? Seja bem-vinda. Stephanie, a Derimar, sejam todos bem-vindos. A Suzana, querida. Então a gente vai falando assim, o que a gente pode perceber que o nosso relacionamento é saudável ou não? Então vou começar dizendo, não existe regra mágica, é o que funciona para você. Eu coloquei esse tema pra gente refletir. Será que tem essa fórmula mágica de 5 itens mágicos, vai chegar, vou resolver meus problemas? Infelizmente não, a gente pode listar mais do que 5. Eu trouxe 5 pra gente começar a internalizar. Esses 5 já tá um bom começo, vamos dizer assim. Então, o que é real? O que vale? O que vale na minha vida pode ser que não vale na sua. Então, o que é saudável? Tem que saber um caminho saudável. E esse caminho saudável é o que eu percebo esse caminho bem, que eu me sinto completa nesse caminho, que eu me sinto feliz nesse caminho, que eu estou prosperando, que eu estou crescendo nesse caminho, que eu estou contribuindo com o parceiro e também está contribuindo comigo. Como que tá essa intimidade? Então, a gente vai melhorar um pouquinho, falar mais calmamente cada detalhe. E eu elenquei 5 itens que, segundo a consciência sistêmica, são imprescindíveis, mas existem vários, né, que a gente percebe, a gente pode até fazer depois uma live sobre isso, quantos relacionamentos tóxicos nós mantemos em existência, né, com medo de perder, com medo de viver, com medo de não achar nada melhor, e vamos murchando nesse relacionamento. Estava atendendo uma cliente agora há pouco, né, que a queixa dela, ela falou assim, eu não sei mais quem eu sou, eu me fundi tanto nesse relacionamento que eu passei a viver o que o outro falava que eu era. E com isso ela deixou de ter sonhos, deixou de acreditar em si mesmo, e isso também faz parte dos relacionamentos tóxicos, né? Aquele relacionamento que você ou o outro só critica, só mostra o que é errado. E isso vai deixando os dois doentes, né? Nesse relacionamento, que não é ideal, não é para isso que a gente relaciona, né? Então, para que a gente relaciona? Então, é a primeira pergunta, né? Para que você está se relacionando? Se é com um namorado, se é com um contatinho, se é com um casamento, para que você se relaciona? Essa pergunta tem que ser interna mesmo. Não é por quê, porque eu amo, que a gente já falou em algumas lives atrás, que o amor não é suficiente, né? Então, para que eu me relaciono? Essa pergunta tem que ser, será que é para o outro cuidar de mim, para preencher quem eu sou? Será que tem isso a ver com o que eu quero que o outro faça a mim? Ou porque eu estou me sentindo bem, completa, eu quero aumentar ainda mais, ser contribuição? Que as pessoas deveriam estar para somar, né, na nossa vida. Então, chega alguém e soma, não subtrai nada. Se está subtraindo, já tem algo errado aí. Mas vamos melhorar. Boa noite também, Cida, minha tia querida, né, tia Luzia, Arielle. Então, a gente vai fazer a primeira pergunta, né, que a gente falou 5 fatores, né, para você identificar o seu relacionamento. Então, imagina se você que está relacionando, aquele que não está e já projeta isso para o futuro também, para a gente destruir essas crenças, essas amarras que impedem dessa felicidade realmente fluir nesse relacionamento. Quando você está com essa pessoa, qual a principal sensação que você tem? Vamos pensar que você está em casa e esse maridão, essa esposa acabou de chegar. Qual que é a sensação interna que você tem? É vontade de ficar junto? É vontade de, nossa, ele já chegou?
nossa, vou ter que esconder isso aqui, vou ter que guardar isso aqui. É uma sensação de prisão, de vigilante, ou aquela sensação de que delícia, né? A pessoa chegou, vai recebê-lo com um beijinho, com um abraço, com carinhos. Como é essa sensação interna que você tem enquanto o outro chega? A gente fala assim, nossa, lógico que vai gostar que o outro chegue. Infelizmente, nos atendimentos, a gente vê que não é bem assim. A pessoa vai acumulando tantas coisas e quando o outro chega, fala, nossa, aquele chato já vai chegar de novo, aquele embruxe, né? Tem nomes terríveis que fala. Ou tem outros, né? Lógico, que estão mais saudáveis, fala que a vida chegou, que o amor chegou, né? Será que o amor chegou? O amor estava dentro de você e chegou apenas mais alguém que é querido, que está contribuindo com a sua vida? Reflita isso internamente, né? Como anda a intimidade de vocês? Não estou falando só do ato sexual, como que está a intimidade desse casal? Como que está essa intimidade? Você se abre para ter intimidade com o outro? O que é intimidade, né? A gente fala que é estar nu no relacionamento, sem máscara, sendo verdadeira, tendo liberdade de ser quem você é. Porque o que acontece muitas vezes? Um ciclo muito tóxico, que é o quê? A pessoa conhece o outro, vê a liberdade, vê o poder, vê a autonomia do outro, vê os relacionamentos saudáveis, a vida extraordinária que outras vezes está vivendo. E aquela felicidade às vezes incomoda o parceiro. Incomoda de uma maneira inconsciente, né? Então, como que ele vai falar assim, eu tenho que apagar esse brilho dessa pessoa, porque se eu estou amando muito essa pessoa e eu estou vendo toda esse valor que o outro tem, eu vou lá e vou apagar a luz dela. Eu sei que isso é muito inconsciente, que ninguém pensa isso, apesar que tem uns padrões que a gente fala, alguns traços de caráter, principalmente o sadomasoquismo, e também outros aspectos, né, que a gente de análise transacional, que fazem isso sim, de forma consciente, de forma manipulativa e de forma de denegrir o outro. Mas não é isso que a gente vai falar hoje, né? Então, o que acontece? É um ciclo muito ruim, tanto homem como mulher, né? Tanto, qualquer tipo de casal. Então, o que acontece? A pessoa tá iluminada, tá brilhando, tá livre, o outro começa a pentelhar, né? Saiu com os amigos, nossa, você já viu que aquela amiga tem só inveja de você? Já viu que aquela pessoa só faz isso por você? Já viu que aquela pessoa está atrapalhando a sua vida? Já percebeu que tudo que você faz, que ela te aconselha, dá errado? E começa a fazer esses jogos de poder. Se a pessoa se fortalece e nutre na família de origem, pai, mãe, começa a se relacionar com essa família de cara feia, vai lá e fala, se sente mal, e na família dele tá super feliz, super envolvente, mas na sua família não está. O que isso vai produzindo? É uma forma de manipulação para que você pare de fazer o que está fazendo, o que gostava de fazer, o que te fazia bem, e diminua quem você já é. Já pensou que a gente faz tão pouca coisa pra gente, deveria ser mais, né? Até coloquei na roda, a maioria das pessoas fazem muito mais pra mãe, né? Foi a maior porcentagem do que realmente por você. Então, se você arruma um parceiro que tá diminuindo o que você já fazia pouco por você, como você vai ficar? Você vai doar e vai se nutrir como? Então, começa a perceber isso. Se a pessoa tá diminuindo quem você é, ela tá aumentando, né? Matei uma mãe aqui, mas a gente coloca outra aqui. Ou ele tá acrescentando na sua vida, tá trazendo mais contribuição. Começa a perceber. E o inverso também. Na vida dele, se ele joga futebol, se ele vai sair, tô dando o caso de uma mulher pensando no homem, né? Se ele tá saindo de futebol, você se alegra que ele tá se trazendo um momento de lazer, se alegra que ele tá ali tomando cervejinha com os amigos dele, ou você entra em pânico que pode ter alguma mulher, que aquilo você vai perder aquele bem precioso da sua vida, que você é posse dele. Como que fica a sua reação quando o ser querido, né, esse parceiro não tá do seu lado, está em outro lugar? Então, o que acontece, né, quando acontece isso? Agora não, querido, eu tô fazendo live. Meu filho aqui tentando abrir a porta, mas tudo bem. Então, o que a gente estava falando? Será que, como eu me sinto quando o outro sai? Ele tem liberdade? Será que eu consigo apoiar esses sonhos do outro? Eu consigo apoiar o lazer do outro? Quando o outro tá feliz, eu fico feliz com a felicidade dele? Ou se eu não estiver feliz, eu não permito que ele seja? Já pensou sobre isso? Então não é só sobre o outro, é como eu percebo, como eu sinto em relação ao outro, as suas percepções. Normal com filhos em casa, né? É mais desafiador quem está num relacionamento com filhos em casa e todo esse aumento das funções que já tinha, com as funções agora escolares, com as funções de trabalho online, né?
Então acrescenta ainda mais os desafios do casal, né? Os desafios dos relacionamentos em si, até mesmo o relacionamento de mãe com filho. Então tem que se ter momentos para si, para extravasar, para relaxar, para poder estar completa, estar feliz, para se relacionar melhor com o outro. Afinal, se eu tô irritada, eu vou doar irritação ao outro. Se eu estou me amando, eu vou amar o outro. Se eu estou puta da vida com tudo, eu vou fazer isso com o outro também. Já perceberam? Então, está no outro? Não, está em mim. Sempre está em mim. Tudo que me incomoda no outro está em mim primeiro. Eu estou vendo aquilo em mim, está doendo e eu acuso o outro para que ele não fique naquela situação. Então vamos perceber que a primeira pergunta, então, qual a primeira atitude? É como você está sentindo na direção do outro. Se eu estou com uma pessoa, chega em casa, cada um senta no canto do sofá bem distante, né? Cada um tem um horário de dormir, não tem momento de conversa, porque às vezes o único momento que o casal tem uma intimidade é durante indo pra cama, pra conversar, pra trocar, sabe, ter aquele momento só dos dois. Às vezes a casa tem filhos, está cheia de gente, então às vezes é aquele momento. E se um tem um horário diferente de trabalho e nunca faz esse momento, vai ficando cada vez mais distante, mais distante, mais distante. Então perceba como que está o hábito de vocês. Tem momentos de vocês dois a sós, juntos, né? Nem tudo é só o ato sexual, essa sexualidade de sentir-se mulher, do outro sentir-se homem, né? Você potencializa esse lado masculino do parceiro, ele potencializa seu lado feminino, né? Como que é isso no casal? Como que é isso de vocês? Vocês estão impulsionando o outro ou estão puxando o tapete do outro para o outro ficar pequeno e para que ninguém mais queira ele? E aí o que acontece? Lembra do ciclo de tirar a luz do outro? Nem você vai querer, porque você vai idealizar aqueles começos do relacionamento, que se cuidavam, que um cuidava do outro. Pro casamento também, às vezes o parceiro reclama que a mulher tá usando todo dia aquela calcinha bege, né? Que todo mundo fala que é broxante, o homem é muito visual mesmo. Queimem elas, tá, gente? Só deixar algumas pro trabalho, mas dá uma queimada nisso aí. Mas voltando aqui, né? Então o que acontece? Se eu nunca estou investindo no meu relacionamento, se eu nunca estou disponível a esse relacionamento, como é que ele vai crescer? Vai ter a fada madrinha que vai chegar com a varinha de condão e fazer vocês ser felizes para sempre? Isso não existe. A felicidade é construída. E num relacionamento é construída a dois, é construída juntos. Esse parceiro constrói algo com você, né? Cumplicidade é sempre o ideal, isso mesmo, a gente tem que ter cumplicidade, a gente tem que ser verdadeiro, né? Porque muitas vezes a gente está se relacionando com o ideal que eu criei na minha cabeça, e eu quero que ele imagine uma bola mágica, que ele perceba, que ele se manque, toma semancol, fala várias palavras, e que ele toma a atitude de ser como eu idealizei. Só que eu nunca falei sobre isso. É possível o outro saber o que eu estou pensando se nem eu mesmo tiro tempo para saber? Já pensaram? Então, autoconhecimento, gente, é tudo no relacionamento. Porque assim, eu vou perceber o que está me incomodando, eu vou perceber como o outro tá me tratando, né? Que se eu tô gostando daquilo ou não, vou ter liberdade de falar sobre aquilo. Então, com autoconhecimento, eu vou conseguir que o outro também esteja construindo esse relacionamento, porque nem sempre um dos parceiros permite que o outro esteja presente nesse relacionamento. Eu atendi um casal que é bem interessante isso, que o homem era tão apaixonado por essa mulher, ainda é, né? Que eles estão juntos, que ele fazia tudo pra ela. Se ela falava assim, nossa, eu tô com um projeto de trocar de carro, eu tô sonhando com esse carro aqui, eu tô economizando tal, no final do ano eu vou trocar de carro. De repente ele chegava com esse carro trocado. Aí ela começava outro projeto de vida, eu quero mobiliar isso aqui, eu quero trocar o quarto, eu tô projetando isso. E ele ia lá e construía o sonho dela. Então, nunca eram os dois juntos. Ela começava a planejar um sonho, ele já realizava. Às vezes, coisas pessoais mesmo. Ela falava assim, nossa, eu quero comprar isso pra mim, quero ir lá na loja, escolher. Ele lá passava e escolhia pra ela. Então, é interessante falar assim, nossa, eu queria um homem pra fazer tudo por mim, ou uma mulher que fizesse todos os meus sonhos. Só que como ela se sentia nisso? Ela se sentia impotente. Porque eu estava construindo um sonho e não tinha o sabor de colher o fruto dele. Então ela sentiu o quê? Sufocada. Entende? O que funciona para você? Por isso que eu falei no começo da live, não existe regras mágicas. Existe o que funciona no seu relacionamento para você e para o seu parceiro ou parceira. Porque, né, a pessoa que vê de fora fala, nossa, um príncipe encantado realizando sonhos, né? A fada madrinha dela. Mas ela se via como? Eu não consigo construir nada, tudo é construído por mim, né?
Então, ela se sentia mal. Então, o que é verdadeiro para você? O que funciona aí? Então, para isso, a gente tem que parar, pensar e perceber. Por que eu tô incomodada com isso? É meu? É do meu ego? É porque eu queria diferente? Como que eu queria diferente? Como ficaria bom isso? Que soluções? Será que o outro parceiro conseguiria isso? Então, eu vou falar o quê? Eu vou conversar com ele. E eu vou falar o quê? Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Eu falo assim, a minha percepção, a minha sensação quando você... Vou dar o exemplo do homem que fazia tudo pra mulher, né? Ele fala o quê? Minha percepção que quando você realiza o sonho que eu te contei, é que eu me sinto frustrada, né? Como trouxe aí, eu me sinto impotente. Eu gostaria que esse sonho que eu te conto eu mesmo realizasse. Agora a gente pode criar sonhos juntos, que é um outro item que a gente vai trazer para nossa segunda informação. O que vocês constroem juntos? Tem casal que não constrói nada junto. Fala assim, que objetivo vocês têm em comum? Como vocês se veem vivendo daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos? Como vocês se veem vivendo esse relacionamento? A pessoa não tem projeto de futuro. A resposta que muito vem nos atendimentos é assim, eu tô vivendo da forma que dá. Se ele pisar na bola, eu dou o pé na bunda dele e fila que anda. Será que essa pessoa está na reativa ou ela está construindo esse relacionamento? Ela está reativa aquilo. Ela está esperando como se fosse um radar, né? R, eu quero que você saia desse relacionamento, eu quero sair desse relacionamento. R, eu vou te vigiar o tempo todo. Eu vou fiscalizar todos os seus passos, vou fiscalizar todos os seus WhatsApps. Eu vou fazer pegadinha com você para ver se você cai, para ver se eu posso trocar esse relacionamento. Será que essa pessoa quer construir isso? Já pensou sobre isso? Será que eu tô falando pro outro o que eu quero? Será que eu tô... Aí é outra coisa também muito importante do diálogo que a gente vai falar, que é o nosso terceiro item, né? O diálogo, ele é muito importante, porque esse diálogo vai fazer essa intimidade do casal. Eu gosto muito de uma palestra do pastor Cláudio Duarte, que ele traz que a gente deveria ser peladão mesmo no relacionamento, olhar o outro como ele verdadeiramente é, a verdade nua e crua, ele olhar pra mim verdadeiramente quem eu sou, né? Eu poder ser verdadeiro, o outro também, né? Para que eu possa viver isso sem ter uma relação tóxica, sem ter que ser manipulativa, sem ter que esconder. Por exemplo, muitas pessoas ganham dinheiro e ela não pode gastar aquele dinheiro, tem que comprar sapato escondido, tem que comprar roupa escondido, ela tem que trazer uma coisa para casa que ela queria, tem pessoa que gosta de cozinhar, quer melhorar a cozinha dela, mas tem que ser escondido. Cara, escondido de quem? Né? Se você tem uma independência financeira, se o outro não se agrada, você tem que falar pro outro, isso me alegra, isso me faz bem, quando eu faço isso por mim, é muito bom, né? Então, ter coisas em comuns, né? Ter relacionamentos em comum, permitir a felicidade do outro. Que tem relações tóxicas que um só acaba com o outro. É uma briga eterna. A gente fala que é um inferno mental naquele relacionamento. Não é um paraíso, né? Que deveria ser construído, um bem-estar. Como que é chegar nessa casa? Quando você chega perto desse parceiro, dessa parceira, como é gostoso? Você se sente bem? Vocês têm projetos em comum? O projeto pode ser qualquer coisa, pode ser um passeio, pode ser aumentar essa família, ou você está vivendo só para pagar conta, só para trabalhar, investe no trabalho para não ficar em casa. Que fugas você está tendo para se afastar desse relacionamento? Por que você não merece estar nesse relacionamento? Por que você não merece ser feliz, inclusive nesse relacionamento com regras novas? Então, o diálogo vai nos proporcionar que a gente consiga ser verdadeiro conosco mesmos, né? Então a gente vai ter que fazer uma autoavaliação, buscar em você o que está incomodando, para poder falar para o outro, para poder achar uma solução para isso, né? Se você se sente inseguro, se você não tem confiança, como seria conversar com esse parceiro? Ó, quanto você faz tal coisa, eu me sinto desconfiada, eu me sinto insegura. Como você pode me ajudar que eu não me sinta assim? Em vez de falar, eu não confio em você, você é isso, você é aquilo, é uma acusadora. A gente fala que vai pro triângulo dramático. Um tá acusando, o outro tá sendo vítima, vai pro vitimismo, mas eu não sou assim, eu faço isso. E sempre rebate aquilo de uma forma ruim. E com isso, o que acontece? Não vai construindo nada. A gente fala que o triângulo dramático, uma hora é vítima, o outro é salvador, e outra hora você é o acusador. E você vai oscilando nesse triângulo, que é um triângulo que traz uma coisa nociva a esse relacionamento.
Então, aquele salvador, quando o outro entra nesse estado de não gostar das coisas, o salvador vai fazer o quê? Uma noite romântica, um dia maravilhoso, vai ser uma semana perfeito. Aí ele volta para a relação tóxica de novo. E aquele que está nessa relação pensa, nossa, vai ser mágico de novo, ele tem esse potencial de ser tudo maravilhoso quando ele quer e eu vou fazer ele querer mais. Será? O que ele está ganhando quando ele te deixa feliz? Lembra que eu falei que muitas pessoas querem murchar o outro? Será que ele está fazendo isso para te manipular, para você ficar mais disponível a ele? Então tome cuidado com essas informações que seu corpo está sentindo. Se você chega perto do outro e você sente peso, você sente náusea. Eu tenho uma cliente que ela falou que sentia náusea quando o marido chegava. Oi, né? Que relacionamento é esse que está me fazendo adoecer? Né? Então começa a perceber, será que vale realmente a pena investir nisso? Né? Porque é 50%, não adianta. Nenhum casal, né? Por isso que fala que é dois, nenhum casal é sozinho. Se essa pessoa está construindo tudo sozinha, ela vira outra coisa, sem ser a parceira ou parceiro. Ela se torna mãe, outro se torna pai. E não é isso, né? Então tem muitas pequenas atitudes que o casal tem que ter essa intimidade para poder se colocar apenas na posição de parceiro. Vou dar um exemplo muito comum, né? Eles trazem que o homem precisa da caixinha do nada, né? Que quando chega no trabalho, como diz o psique do homem, ele precisa de momentos de acalmar-se, deixar fluir, né? Ele gosta de ficar muito mais calado. Não tô dizendo que é regra geral, gente. Tem que perceber como isso funciona ou não na sua vida. Então, essa pessoa, ela gosta de, sabe, passar o que ela viveu naquele dia. Ela tem que passar o que é a projeção do outro dia. Então, geralmente, ela faz isso de frente à TV ou em frente assistindo futebol, alguma coisa. Eu tô dizendo muito mais da mente masculina agora. E essa caixinha do nada é importante para ele, né? Tô pegando as frases do padre Cláudio Duarte, que eu amo. E essa caixinha do nada, ele precisa dela. Como que a mulher funciona mais? Ela chega, ela quer falar tudo com os micros detalhes do que aconteceu no seu dia. Só que às vezes não é aquele momento, parceiro, ele só queria um pouquinho de paz, sabe, desanuviar a cabeça, colocar em ordem, trazer um equilíbrio emocional para depois conversar com a pessoa. Se eles não estão conversando, como é que você vai saber isso? O outro poderia falar, daqui a pouco, deixa só uma meia horinha para mim dar uma relaxada, que daqui a meia hora eu faço o que você está pedindo, ou eu converso com você. Então, como essa pessoa vai receber essa informação? Vai ser na criança de falar, você não me dá valor, você não me escuta, você não faz parte da minha vida? Ou será como a adulta de olhar que ele também tem necessidades diferentes na dela e olhar com aceitação esse outro? Então, como seria? O outro tá triste lá no sofá, tá passando alguns desafios que são individuais dele, não é do casal. E você olha para isso, você faz o quê? Você permite a liberdade dele sofrer, dele resolver a sua própria vida? Ou você vai se tornar a mãe e falar, dá colinho, vem cá que eu vou te dar colo, vem cá que eu vou resolver a sua vida. Você é incapaz, eu vou resolver tudo por você, porque aí sim você vai me dar valor. Qual o papel você assume? Apenas de parceiro ou apenas de parceiro? Ou você está assumindo o papel de pai e mãe desse relacionamento? Então é nesses pequenos detalhes que as pessoas vão se prendendo e tornando tóxica essa relação. Muitas pessoas só querem conversar, ela não quer conselhos. Ela quer apenas compartilhar a vida. Então como seria compartilhar essa vida e perguntar para o outro, você quer ajuda nisso? Não seria simples? E o outro também ter maturidade de falar assim, não, obrigado. Se eu precisar, eu peço. Ou falar assim, você pode fazer tal coisa para mim, que para mim é pesado? Então seria um papo de adultos e não com a criança ferida, que é isso, que é aquilo. Então seria um pouquinho mais fácil, né? Eu trouxe um comentário interessante aqui, Osvanês. Não ache que o outro tem que saber o que precisa. Esse que também é o detalhe, a gente saber ajudar, né? Como que eu posso ajudar meu parceiro? Deixando que ele que ele caminhe com as próprias pernas, né? Muitas mulheres, vou dar um exemplo também clássico, reclamam que a pessoa não ajuda em casa, por exemplo, que o projeto, como diz, a organização da casa, o outro não está participando. Mas muitas vezes, quando ele vai participar, ele recebe uma chuva de crítica tão grande que não dá nem espaço para que ele queira fazer aquilo novamente. Então, quem você está sendo? A mãe que está educando até como é que enxuga a louça, se coloca a colher para baixo, para cima, ou você está sendo aquele que é grato, que a pessoa está ali do lado, que acha gostoso isso, ou não, tem pessoa que odeia lavar a louça um do lado do outro, tem pessoa que ama. Então, você já perguntou para esse parceiro se ele gosta ou não? Como você está ajudando realmente ou você está colocando mais caraminholas na cabeça do outro?
Será que você tem esse poder de salvar a vida do outro? Precisa salvar a vida do outro? Ou os dois estão se cuidando, completos e construindo relacionamento juntos? Não é mais leve? Como seria a gente fazer isso dos detalhes do dia a dia? Eu posso ver o outro sofrendo e ficar no meu lugar. Eu posso oferecer para o outro. Eu estou aqui se precisar. Eu estou aqui, conte comigo, né? Se precisa de alguma coisa, eu posso ter liberdade de perguntar ao outro, mas também aceitar o que o outro me fala. Se o outro falar assim, não, eu dou conta sozinho, você aceitar isso. E se ele der conta do jeito dele, aceitar isso. E deixar que ele arque com as consequências do que faz. Não como mãe, ajudando para que ele não caia em desafios, para que ele não tenha destino difícil. Não, não é essa a função do parceiro ou da parceira. A função deles é construir o relacionamento. Essa é a função deles. Eu vi um post que eu achei quase um crime, né? Tava assim, quem ama educa. Então, eu tenho que educar o meu parceiro para ele ser melhor, porque eu amo. Eu falei assim, oi, né? Que lugar é esse que essa pessoa tá achando que é o quê? Um parceiro ou tá achando que é o filho dela que ela vai educar? Você, sim, tem responsabilidade de educar os seus filhos, né? Como tutora, né? Como um caminho, dar um caminho mais saudável para essa criança, para esses filhos. Mas o parceiro não, ele já teve pai e mãe deles e cabe a ele buscar na vida o que ele não teve. Você pode contribuir na vida dessa pessoa, você pode falar assim, olha, eu estou fazendo a terapia que eu estou gostando. Como seria você fazer também, me fez bem? O que você acha? Você acha que cabe isso na sua vida? Não falar, eu só fico com você se você fizer terapia. Oi, isso é mãe, vamos então ficar só no seu papel de parceira, de parceiro, que aí sim é leve, que aí sim é gostoso, que aí sim eu vou conseguir olhar para o outro verdadeiramente como o outro é. Ele é assim. Cabe isso na minha vida? O pacote dele cabe na minha vida? Isso que eu tenho que analisar. Se não cabe, o que você está fazendo aí? Eu estou construindo, mas aí tem que perguntar, eu estou investindo nisso também? Ou eu estou investindo lá no meu passado, no papai e da mamãe? Igual eu coloquei essa roda da vida, nas porcentagens de quanta energia você joga, muitas pessoas colocou mais 50% na mãe. E o relacionamento 10, 5, 15, o que teve mais foi 30. Será que essa energia é suficiente para o relacionamento? Por que essa mãe precisa desse tanto de energia? Por que eu não consegui olhar para minha mãe até hoje e olhar para ela como adulta, responsável, que eu posso contribuir se ela estiver doente, se ela estiver com algum outro problema físico, eu preciso colaborar com ela. Mas a minha investimento de energia não é desse tanto que deveria ser na minha mãe. Sobra o que para você? Se fosse 100%, quanto você investiria na sua área profissional? Quanto está investindo nos amigos? Quanto está investindo na mãe, no pai, nos filhos e nesse relacionamento? Sobra tempo para você? Então coloque isso no papel, para ver se sobra tempo para você. Aí vem outra pergunta, quanto você está investindo nesse relacionamento? Quantos por cento da sua vida você investe nisso? Você está cuidando disso? Está cuidando dessa pessoa? Está cuidando para que aquilo seja gostoso? Está cuidando da sua aparência também? Hoje eu recebi uma mensagem de uma cliente, uma amiga, falando assim, eu me permiti comprar cremes para o meu rosto, estou me permitindo cuidar da minha aparência externa. É interessante isso, porque quando eu tô me sentindo bem com o meu corpo, sentindo bem com a minha pele, comigo mesma, eu vou estar me relacionando melhor. Então, investir em si também está investindo no relacionamento. Já pensou sobre isso? E parabéns, né? A gente tem que investir na gente mesmo, a gente tem que se sentir gostosa, sentir bem, ou gostoso, se for homem, né? A gente tem que sentir presente, tem que sentir que tá gostoso aquela relação. Então, para isso tem que ter intimidade. E um termômetro pra a gente ver muito para essa intimidade do casal é o quê? A sexualidade. Vocês podem perceber que quando o casal não está bem, a sexualidade é a primeira que cai. Então ela é o termômetro se você está investindo muito mais tempo na sua família de origem, pai e mãe, ou se você está investindo muito mais tempo nos filhos, ou se você está investindo tempo de qualidade também nesse relacionamento. Então perceba como que anda a sexualidade desse casal. Como que anda isso? Tá com preguiça de se relacionar com o outro? Não tô dizendo só de ato sexual, tô dizendo daquela brincadeira, daquela coisa mais apimentada, daquele beijo no pescoço, daquela lingerie nova, né? Daquele criar um ambiente gostoso. Como que tá isso, né? Como que tá? Porque quando o casal tá sentado, um em cada canto do sofá,
Quando o casal, um outro chega e fala, nossa, já vai aquele entraste chegar, Deus me perdoe, né? Ou o contrário, nossa, ela já vai chegar, aquela dona encrenca, ela vai encrencar com tudo que eu fiz, nossa, eu troquei o pneu do carro, tenho certeza que ela vai azucrinar, que ela querer comprar outra coisa. E começa a ter esses jogos de poder, de esconde-esconde, e esse casal vai se distanciando, uma coisa que vai caindo é a sexualidade. E não tô dizendo só casais antigos, não. Tem relacionamentos de namoros, tudo que também continua sendo uma bússola, né? Se essa sexualidade tá legal, esse casal tá tendo mais intimidade. A sexualidade faz vínculos, faz intimidade. Porque naquele momento vocês estão um para o outro, um com o outro. E também é divino isso, né? A gente tem que tirar os tabus de que isso não é divino, isso faz parte do relacionamento. Isso diferencia um relacionamento de casal de um relacionamento de amigos. Isso é um alto a mais para o casal. Então isso também tem que estar em dia. Isso também tem que estar tendo energia para isso, tem que ter investimento nisso, né? Aí se essa mulher vai pro salão e fica lá 1 hora, fica toda bonitona e volta, o outro fala assim, nossa, você não tem coragem de ficar 1 hora lá e começa... 1 hora não, né? A gente gasta 3, 4 ou mais. Então, a pessoa reclama que o outro tava fora a tarde toda, que ficou fora a tarde toda, às vezes só no final de semana que consegue. Você tá deixando de ficar comigo pra ficar lá, naquele salão que só gosta de conversar, em vez de chegar, né, a pessoa toda bonitona e falar assim, me produzir pra mim e para estar com você melhor. Não é gostoso isso? Então, invista nisso. Também, gente, tem tanta reclamação de higiene do casal que você não imagina. Então, como que anda essa higiene? Como é que anda a depilação, né? Vamos fazer uma depilação a laser também, ou alguma outra coisa que fica mais tempo durável, né? Mas no seu jeito, que funciona pra você, como eu disse. Então, como que tá esses altos cuidados, né? Como que tá a sua higiene? Como que tá a sua disposição? Como que tá a sexualidade desse casal? Entende se esse casal não tem diálogo? Eles não conseguem nem ter diálogo também sobre a sexualidade deles? Que jeito que dá certo? Que encaixe que dá certo? Como é que funciona? Gente, eu atendi uma cliente que ela tem 10 anos de relacionamento, que ela nunca teve coragem de falar com o parceiro que daquele jeito ela não gostava. Aí você fala assim, 10 anos esperando, aí quando o relacionamento ficou ruim, ela jogou na cara dele tudo que tinha. Ela mesma falou, joguei tudo na cara dele, tudo que ele fazia comigo. Aí, o que ela tá fazendo? Sendo vítima e acusando o outro. Porque se ela não fala pro outro, é a mesma coisa que eu pego uma bola mágica e falo assim, né? Você tem que adivinhar tudo que eu quero. A minha bola mágica, você vai acessar todas as minhas informações. Como é que ele vai saber se ela não fala, gente? Não tem como. 10 anos achando ruim o relacionamento. Gente, não é só pagar a conta, não é só estar no mesmo ambiente. Isso é muito medo de ficar sozinha. Todo mundo merece ter um relacionamento feliz, um relacionamento pleno, um relacionamento que eleva, que cresce esse casal. Então a gente fala que se não tiver diálogo, concorda que isso nunca vai acontecer? Então essa intimidade do casal é dada pelo diálogo, é dada pela olhar um ao outro sem brigas. Agora, se eu critico o tempo todo, eu vou ser a dona encrenca, o senhor encrenca. Se tudo que o outro faz para deixá-lo feliz, comprando pequenos presentes para ele, me incomoda porque tá gastando dinheiro, né? Gente, os problemas de financeiros do casal, infelizmente, é o que mais leva à falência dos relacionamentos. Por isso que é importante ter acordos sobre isso, né? Ter acordos que esse dinheiro é só seu, use como quiser, esse dinheiro é da construção do casal. Como que funciona esses acordos? Quem que arca com cada coisa? Então, esses acordos, o que funciona no seu relacionamento? Mas para isso também tem que ter diálogo, né? O que é pesado para você? O que é leve? Tem casal que, por exemplo, a mulher faz compra desde que casou com essa pessoa e nunca cobrou que ele pudesse ajudar na casa. Mas qual que era a mentalidade dela? Qual que era a crença dessa pessoa? Se ele não ajuda, se ele pisar na bola, ele vai embora. Não preciso depender dele de nada. Será que tá construindo um relacionamento dessa forma? Tô falando algumas coisas assim, porque alguma pode ser que sirvam para vocês. Então, como tem que ser? Acordos, papel mesmo. Quem quiser faz no papel mesmo, os dois assinam como um contrato judicial mesmo. Tô brincando, não precisa ser tanto, né? Mas precisa ter acordos claros, precisa ter acordos objetivos. Esses acordos têm que ser sólidos pro resto da vida? Não, eles têm que ser flexíveis. Porque o outro vai falar, olha, não tô conseguindo adaptar. Como que a gente vai chegar num acordo sobre isso aqui? É muito pesado para mim, né? É leve para mim isso aqui. Problema de celular nem se fala, né? Muitas famílias estão sendo falidas pelo WhatsApp da vida, né? Ou por os meios de mídia social.
Quanto tempo eu vou ficar presa nas mídias sociais? Tem pessoas que trabalham na mídia social em casa e começam a ter turnos de 12 horas, né? Trabalha 8, depois fica mais 4 horas criando conteúdo. Tem que ter adaptação disso, tem que ter tempo de qualidade em outras áreas da vida. Não pode se focar só no trabalho, não pode focar só nos amigos, não pode focar só no papai e mamãe, nem nos filhos. Tem que focar também em você, focar no relacionamento. Senão não é relacionamento, né? É conviver na mesma casa, né? Mas para isso tem que conversar, nem sempre tem isso que você disse. Por que não tem conversa no muito relacionamento? Porque as pessoas são manipuladoras. Se eu converso com a pessoa, ela vai para a criança dela e dá birra, qual informação que me traz? Que toda vez que eu conversar com o outro, eu vou ter confusão, eu vou ter encrenca, eu vou gastar muita energia. E como as pessoas gostam de agradar o outro, tem essa tendência de ficar agradando o outro o tempo todo, o que ela faz? Ela recua. Ela vai murchando, engolindo, finge que está engolindo sapos, pensa que o tempo vai apagar os sapos, mas na primeira briga ela paga uma conta inteira. É como se ela fizesse uma conta. Ele não faz isso pra mim, ele não tirou o lixo da semana, ele não fez a compra que eu queria, ele não fez isso, ele não me agradou do jeito que eu queria, ele fez... Aí a hora que acontece? No final da semana você cobra tudo aquilo de uma vez. Aí o parceiro ou a parceira ela nem entende do que você tá falando, você tá cobrando às vezes coisas de 5 anos atrás. Que relacionamentos longos, né? Ela trouxe aqui que tem uma paciente que ficou 10 anos sem falar o que incomodava. Chega uma hora que solta tudo, vomita tudo. É isso que eu tava acabando de falar. Essa conta, ela não tem que ser dessa forma. Se eu consigo... Eu li um livro muito interessante que fala que o primeiro ano do relacionamento é o ano do cimento fresco, né? Que a pessoa vai ter uma forma de como conviver com aquele relacionamento. E nesses primeiros contatos, nesse primeiro ano do relacionamento, é o momento de fazer acordos sólidos, para que aquela forma seja uma forma que cabe aos dois, né? Para que aquele padrão que estão seguindo é um padrão que chega até os dois. Precisa ser fixo para o resto do relacionamento? Não, tem que ser flexível, adaptável, porque você não é a mesma todo dia. Todo mundo que está evoluindo, cada semana é diferente, então vai ter objetivos diferentes, vai ter expansão diferentes. Então esses acordos ele tem que ser moldáveis na necessidade do casal. Então o que acontece? Se um briga, faz cara feia e o outro vai lá como mãe ou como pai e adula, né? Faz o que o outro quer, é igual uma criança. Se você fala, faça isso, ele faz birra e você vai lá... E, ai, tadinho dele, ele não consegue, eu vou fazer por ele. Tadinho, ele emburrou, eu não vou deixar ele mais na situação de tensão. A gente tá falando com o filho, né? Mas muitas pessoas fazem isso com parceiro ou parceira. Percebam, você vê que é a mesma energia de maternidade. Não tô dizendo que o homem também não é maternal, é muito maternal. Tem homem que é mais maternal que a própria mulher. Então, essa maternidade do casal não deve existir. Porque o que acontece? Se eu tô cuidando de um parceiro como criança, criança namora, criança faz sexo, criança tem relacionamento? Não. Então o que acontece? Quando eu tava comentando de um relacionamento, que é um namoro de agora de 1 ano, que ele começou a olhar pra parceira como pai. Ele tá falando que ela tem que fazer, tentando que os relacionamentos dela não dê certo, de amigos, tentando moldar a vida dela pra ela sair daquele emprego, pra ela tirar aquele ciclo de amizade, pra que ele faça isso, aquilo. Ela tá olhando pra ele como o quê? Como uma criança. E quando esse parceiro olha pra essa parceira como criança, o que acontece com a sexualidade? Lembra que eu falei que a bússola, ela é a primeira a cair. Então vai virar amigos, porque eu tô olhando pro outro apenas com o meu véu de julgamento. Eu tô olhando pro outro com um ranço, né? Porque o outro é isso, o outro é aquilo. Eu começo a olhar pro outro não vendo nada de virtude, só vendo defeito. O que acontece com esse relacionamento? Vai distanciando, vai tentando educar o outro. Isso não é papel de parceiro, isso é papel de pai e mãe. E quando adulto é o pai e mãe interno, ou seja, autorresponsabilidade. Aí cabe a mim escolher estar ou não nesse relacionamento. Aí que vem um outro detalhe. Você dá liberdade para o outro escolher estar do seu lado? Você tem liberdade de sentir que essa é uma escolha porque você quer que seja aquela escolha? Que aquela pessoa te contribui na sua vida? Ou você está ali só por medo? Por causa de filho, por causa de um monte financeiro? Qual que é o motivo que te prende nesse relacionamento? Quais são os vínculos que vocês têm? Como que anda a sexualidade? Como que andam os projetos de vocês? Como que anda o diálogo? Você demonstra a importância do outro na sua vida? Qual investimento você está fazendo para que esse casamento ou esse relacionamento se mantenha em existência? O que o outro está investindo? Porque lembra que é 50%? Às vezes você está dando 100, o outro está dando 10, 20, é o máximo que ele consegue dar.
Serve para você os 10 que ele dá? Cabe na sua vida os 10 que ele dá? Você consegue abaixar o seu nível para manter os 10%? Você doar 10%, ele também? Cabe a você essa resposta. Que ganhos você tem em estar se relacionando nesse relacionamento? O que você está perdendo? Faça uma fichinha mesmo. Estou ganhando isso, pontos positivos, pontos negativos, aquela coisa bem simples. E perceba, porque mesmo em relacionamentos tóxicos, se está sendo mais positivo do que negativo, ok, converse para investir mais e os dois chegarem. Às vezes é só uma fase que pode ser um amadurecimento e esse casal chegar num estado de muito mais qualidade. Então, que perceba quais os problemas. Se está chegando problema, gente, é porque está em desarmonia. E os problemas geralmente chegam para dar aquele alerta amarelo, né? Se continuar, vai para o vermelho. Mas pode também vir para o sinal verde, livre, né? Para que esse amor flua novamente. Mas é muito importante estar como os dois adultos e cada um cuidar de si. Esse que é o detalhe, né? Porque geralmente a gente quer que um cuida do outro, né? Que a gente tem que cuidar um do outro no relacionamento. Sim, é muito gostoso ser cuidada, cuidar do outro, né? Mas como que tem que funcionar esse cuidado um do outro? Eu faço algo legal pra pessoa, a pessoa faz algo legal pra mim. Eu gostei tanto que eu recebi que eu vou fazer algo a mais ainda. Então ela recebe aquilo e fala, nossa, que gostoso, ele cuidou de mim, ele fez isso com carinho, ele trouxe aquilo que eu gostava, trouxe um perfume gostoso. Não precisa ser só bens materiais, é detalhes mesmo do dia a dia. Sabe aquele falar o que tá sentindo pro outro? Então isso vai vincular o casal também. Eu conto pro outro a importância dele na minha vida. Eu falo pro outro quanto que ele é importante, qual que é a função dele na minha vida, qual a funcionalidade que ele tem na minha vida. Eu conto isso pro outro, ou deixo que ele tem que saber. Eu falo só que ele te ama, assim, mais vazio do mundo, né? Te amo. Você me ama. Aí parece uma criança, né? Você me ama também, você me ama. Não é isso que eu tô falando, isso é até chato, isso é infantil, né? Fala pro outro, nossa, adoro quando você faz isso. Você faz o outro sentir um homão, o outro faz você sentir um mulherão, né? Ou também, se for outro tipo de relacionamento, como que tá? Um tá empoderando o outro, né? E além, tá vendo a potencialidade do outro, fala, você dá conta, vai mais, você consegue ou não. Não, vai dar tudo errado, não vai não, você não tem potência, você precisa de mim te salvar para que você faça alguma coisa. Então perceba isso, como você está se sentindo, o seu corpo é tão sábio, gente, nosso corpo é muito sábio. Então se você naquele relacionamento tá com dor de estômago, tá todo dia o intestino tá preso, tá doendo, será que realmente você está investindo nesse relacionamento ou realmente ele merece seu investimento? Então começa a perceber isso. Eu sou muito a favor das pessoas investirem no relacionamento que estão, avaliar ele realmente, ver o que você pode fazer por ele e perceber isso, que é um autoconhecimento. Aí se você perceber que realmente essa conta está tão desequilibrada e mesmo você conversando com o parceiro ou com a parceira, isso não entra em equilíbrio, não tem esse equilíbrio de 50%, e não tem tendência que isso melhore, né? Não é aquela coisa de ideal. Se isso não tem potencialidade de melhorar, cabe a você ver se ainda te cabe aí. Entende? Porque eu tenho que me conhecer primeiro, porque às vezes eu tô repetindo padrões. O que tá me incomodando, às vezes o medo de traição, que tem muitas pessoas que têm essa neuro o tempo todo na cabeça, vem lá da traição do papai, da vovó, do bisavô, vem dos relacionamentos que não deram certo na família, e você tá repetindo de algum jeito isso, e esse medo, esse pânico chega em você sem que você saiba o que é. Será que esse parceiro tá realmente fazendo o que eu tô criando? Será que eu consigo... Eu falo que a gente devia ter instalado dentro da gente um observador sem mimimi, sem sentimentalismo, para me olhar verdadeiramente quem é a pessoa, verdadeiramente como eu estou vivendo com o outro, verdadeiramente como eu estou me sentindo naquela relação, mas sem aquele mimimi, sem aquela cobrança de todos os anos da vida, né? De todos os relacionamentos passados, eu embrulhando e chegando para que o outro, para o relacionamento presente, cobre, cumpra aquilo que eu acho que eu devo, que alguém deve fazer por mim, né? Vai perdendo encantamento entre o casal, exatamente, porque se eu só julgo o outro, se eu só crítica com o outro, como é que vai ficar a sexualidade desse casal? Ela vai embora. Gente, a gente precisa construir a sexualidade. Se você não manda nenhuma mensagem pro outro assim, nossa, eu tô com saudade de você, quando chegar aqui você vai ganhar um beijo daquele ou algo a mais, de preferência, mas com vontade também, não fingimento, né, gente? Então, como que o outro vai sentir, nossa, tá pensando em mim hoje, né? Olha que delícia. Como tá sendo essa construção do dia a dia? Ou é só num dia do final de semana que vocês se olham
E tipo assim, vou fazer minha obrigação de casal. Gente, isso é a coisa mais desencantadora do mundo. Obrigação ninguém tem. As pessoas têm que conversar com isso. Quem tá com preguiça dessa sexualidade, gente, do ato sexual, tem que olhar o que tá incomodando. Porque tá incomodando. Porque o natural do casal é a proximidade, é a intimidade, é um estar com o outro. Se ele fez alguma coisa que tá te incomodando, tem que ter um equilíbrio nisso. Tem que ter uma punição, vamos dizer assim. Tem que ter algo que ele faça para compensar isso em você. Mas ele só vai saber disso se você fala, né? Se você consegue. Agora, se sempre é a mesma coisa, se sempre tá acontecendo a mesma coisa, onde você tá permitindo que isso aconteça? Onde que o outro também tá permitindo que isso aconteça? Então, onde tá a doença dessa questão de vocês? Onde que tá preso? Tá no meu ego de que não posso mudar? Tá no ego do outro que eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim? Então, será que tem diálogo aí? Tem como ter maleabilidade aí? Então tem que perceber se isso cabe ou não na sua vida. Funciona pra você? Cabe na sua vida? Ok. Se não cabe, tem que buscar possibilidades novas. Um exemplo é as terapias, né? Mas tá trazendo aqui que sexo não é tudo. Realmente, sexo não é tudo. Por isso que eu disse que a sexualidade ela é mais importante que o sexo. Porque é de onde nascem os vínculos. É onde nasce eu dizer pro outro que eu tô sentindo. Onde que nasce essa verdade entre o casal. Onde que nasce esse encantamento, né? A gente se enamorar, um olhar no olho do outro mesmo. Sabe aquele momento que namoravam e um olhava no olho do outro e falava, nossa, né? Que delícia estar olhando pra você, que delícia estar do seu lado, como é gostoso você estar do meu lado. Tá tendo isso? Tá tendo esses momentos? Se não tiver, vai ser só briga de dinheiro, briga por filhos, briga pela família, briga pelo profissional, briga da escassez, da falta de qualidade. Gente, isso é tóxico, isso não é saudável. Isso não é o que você merece. Pelo menos é o que eu não desejo pra vocês. Eu desejo que o relacionamento de vocês seja algo que acrescente, que um some com o outro, que um tenha encantamento com o outro, que você se sinta encantada de estar nesse relacionamento. E com certeza a sexualidade é um fator importante. A independência financeira é outro fator importante. Mesmo que você não trabalhe, às vezes tem acordos de quanto financeiramente você pode realmente ter a liberdade de investir em você daquilo. Funciona com acordos, porque o adulto ele tem dois lances que traz muito a segurança, traz muito o empoderamento, que é a independência financeira e a nossa sexualidade. Então isso faz a diferença entre um adolescente e o adulto, né? Então quando você está no seu adulto é mais fácil. E um adulto também, ele não vai o tempo todo lá com papai e mamãe cuidando dele o tempo todo. Eles são grandes e cuidam de si. Eu não preciso preocupar com eles. Eu estou ali. Se vocês precisarem, me procurem. Se vocês precisarem, eu estou aqui. Eles contam com você. Mas deixa eles fazer também a parte deles. É muito importante saber como ajuda. Porque às vezes você está achando que está ajudando, que a gente até falou sobre isso no relacionamento. E muitas pessoas acham que está ajudando os pais, que precisa, o pai depende dele, ou a mãe depende dele, que a maioria veio a mãe como a maior dedicação do tempo. Muito mais do que os filhos, que é uma coisa muito importante ser ressaltada na pesquisa que eu fiz, né, rapidinho com vocês, porque os filhos dependem, se for pequenos, dependem realmente da atenção, né, do casal. Quando são maiores, eles vão ir para a vida, então eles não dependem mais de tanta atenção. Então, se esses filhos têm ali crianças, pré-adolescentes, ele tem que ter um investimento mais de energia, por exemplo, 30%, isso vai caindo com eles ficando maiores, né? Então tem que ir diminuindo isso. Perceba muito isso na sua vida também, que se não tá aprendendo aqui. Quem que é mais importante, né? Seria que o casal ou os filhos? Na sistêmica, na constelação, a gente vê muito que o casal vem antes. Então, se o casal não tivesse, não teria os filhos, né? Então, quem vem? Qual que é a principal energia que eu tenho que dedicar ao casal? E esses filhos, eles vão ficar também felizes do casal estar em harmonia. Eles também vão ficar sentindo-se bem nessa casa em mais harmonia. Então, se eu não estou investindo nesse casamento, eu vejo sua função de pai ou de mãe em tempo integral e deixo de ser mulher, deixo de ser homem, deixo de estar disponível esse casamento, a tendência é um casamento falir mesmo, porque o outro vai olhar a cônjuge apenas como mãe e ela também olhar apenas como pai. E pai e mamãe não fazem nada, né? Não tem, o que faz é um casal, né? O papai e a mamãe lá interno, você olhar o outro como papai e mamãe ou como criança, é sinal de falência mesmo desse relacionamento.
Então tome cuidado de como se portar quando tem filhos, né? Então traga a importância dos filhos, cuide deles, mas tire momentos para você e para o casamento, para o relacionamento, o nome que você quiser dar, do jeito que você quiser e também futuros relacionamentos. Então, conseguindo entender tudo isso? Então, vamos só recapitular. Eu trouxe 5 questões pra gente sentir como está vivendo nesse relacionamento, que é o nosso primeiro fator que eu tenho que observar, quais as sensações que me trazem. Se eu sinto ansiedade, se eu sinto amor, se eu sinto leveza, se eu sinto vontade de estar do lado do outro ou não. Eu sinto vontade de cuidar do outro ou não, né? Eu tenho admiração por esse parceiro. Eu olho pra ele com aceitação, eu vejo que ele tem cheio de defeitos, mas eu aceito ele como ele é. E se não com quem eu idealizei dele, eu aceito um do jeito que o outro é. Então esse é o nosso primeiro item, dessas sensações que você traz. O nosso segundo item é se vocês têm projetos em comum. Esse casal tem projetos para o futuro? Vocês olham para o futuro? Ou vocês estão olhando para o passado, para os problemas que teve? Ou tá olhando ali, esperando um dia mágico chegar em que tudo vai dar certo, que vocês vão conseguir sintonizar mais um com o outro? Como que tá os projetos em comum? Vamos colocar esses projetos. O terceiro item que a gente trouxe é a nossa sexualidade, olhar isso como bússola no seu relacionamento. Se ele tá bem, se ele tá fortificado, você vai ter tendência a se afastar mais dessa família de origem, você tem tendência de ter mais intimidade, mais vontade de estar junto, mais verdadeiro um com o outro. Então, não só o ato sexual, a sexualidade do casal que a gente está trazendo, a liberdade de conversar com o outro. O quarto que a gente trouxe é o diálogo do casal, que é extremamente importante para trazer autoconhecimento para o casal, para trazer autoconhecimento da sexualidade deles, para trazer autoconhecimento do que um gosta, do que o outro gosta, para fazer os acordos entre eles, né? Como que vai funcionar o que me incomoda ou não esperar 10 anos, como a gente comentou de alguns casos, para você falar para o outro as verdades. Não existe verdade, existe como você percebe aquilo, como o outro percebe aquilo, que tem a ver com o meu ponto de vista, de tudo que eu já vivi, tudo que minhas gerações, as minhas crenças familiares viveram, e traz esse meu jeito de olhar aquilo. Se aquilo me incomoda, seja verdadeiro com o outro e fale para o outro. A sensação que eu tenho quando você faz tal coisa é essa. Vamos buscar uma solução para que eu não me sinta assim e eu possa estar melhor no nosso relacionamento? Não ficaria mais leve? Em vez de falar, você tem que mudar. Não, ninguém tem que nada. A gente consegue algumas coisas ou não. E muitas vezes precisa de terapia para a gente ter esse autoconhecimento. Às vezes uma constelação para ver se você está no seu adulto, na sua criança, para onde o casal está olhando, se os dois estão olhando para a mesma direção. Ou se eu falar, esse relacionamento aqui, ele não olha para mim. Aí você coloca na constelação, o parceiro que ela reclamou que não estava olhando, tá olhando para ela tá olhando lá pro papai e pra mamãe. Seria mais ou menos isso aqui. Ela tá olhando pro pai e pra mãe e ela fala, ele não olha pra mim. Então, quando você vê uma constelação, ele tá olhando pra ela e ela tá olhando como os problemas de casal, como se fosse algo que vinculasse eles. Então, às vezes a pessoa chega aqui com uma pergunta, eu vim conciliar meu problema do meu casamento, né, do meu relacionamento. Aí você coloca lá, a única coisa que une esse casal é o problema do relacionamento. Aí você pergunta, quem olha para esse relacionamento? Geralmente tá lá a criança dela, a criança dele olhando para esse problema. Tira o problema e fala assim, nossa, agora ficou vazio, eu quero que devolva. Geralmente eu faço isso de forma inconsciente, eu coloco como um objeto oculto, que não tem nome. E a hora que eu coloco isso aqui, a pessoa muitas vezes fala assim, eu me sinto tão segura agora com esse problema de casal, né? Ela não sabia o que era, a sensação dela. Eu me sinto segura com isso aqui, agora eu sei que eu posso ficar mais perto dele. Entende que esse problema de casal que às vezes você está vivendo é algo que está te protegendo para que mantenha vocês em existência? Então a gente precisa ver o que realmente você está ligado, aonde que é o problema que está ligado. E uma constelação é muito legal para a gente ver isso e se colocar, né, a caminho da vida mesmo, olhando para a vida como algo mais grandioso. Como que tá, né, a construção desse relacionamento? Olha, interessante. Perguntar se vale a pena esse tipo de relação. Com certeza. Depois de todas as reflexões, tem que ver se isso funciona para você. Se o que você está recebendo é o que funciona para você. Eu vou falar só o quinto item, né? Que a gente falou dos 4 itens, depois a gente fala sobre isso. Como estão esses acordos entre vocês? Se a pessoa não cumpre um acordo que vocês combinaram, o que acontece com ela? Eu vou ficar emburrada, ou ele vai ficar sem sexo uma semana. Funciona. Aí depois de uma semana volta tudo como era. Qual o preço que o outro tem que pagar com esses acordos? Tem como conversar e buscar acordos novos? Como que funciona isso? Porque eu só tenho uma regra, se essa regra for comprada, qual que é
qual que é o próximo passo, né, que eu tenho que fazer. Então, se eu faço regras, eu tenho também que cumpri-las, né? Eu cumpri e o outro também. Se eu não conseguir cumprir, eu tenho que chegar pro outro e falar, olha, eu não consigo cumprir tal regra, é muito pesado para mim. Vamos achar um meio do caminho aqui, um meio termo, para que eu consiga realmente fazer o que precisa, que você fique satisfeito e eu também, que desse jeito eu não estou satisfeita. Então, as regras têm que ser feitas pelo casal, não pelo que um acha que é o certo. Então, perceba muito o que funciona para você. Perceba qual a função do outro na sua vida. Se for para te dar as coisas materiais, será que você está feliz nesse relacionamento? Você consegue ter os bens materiais que você busca no outro. Você consegue dar a segurança para você que você busca no outro. Você consegue dar tudo que o outro pode te dar. Então, para que se relacionar se eu posso me dar tudo? Para quê? Para somar. Para construir juntos. Para que um siga junto com o outro. Não porque o outro é indispensável. Ele é. O outro deve ser dispensável da sua vida. Mas você deve querer escolher estar do lado dele. E o outro também. Um pouquinho que eu esqueci de colocar o carregador no meu celular. Só um pouquinho que a gente já volta. Aí, coloquei, mas não tinha colocado direito. Então, o que acontece? Eu tenho que perceber como eu estou funcionando, quanto por cento eu estou dedicando. E os 50% dessa hierarquia, olhar para o outro como igual, como verdadeiro e fazer trocas justas e equilibradas. Senão eu dou muito, cobro demais, o outro não tem como me pagar por aquilo porque ele fez o máximo dele. Se o máximo dele é 10% e eu tô dando 90%, ele nunca vai chegar no mesmo nível que eu consigo dar. Então eu consigo baixar para os 10%, vai ficar suficiente para nós dois? Aí sim eu vou conseguir dedicar esse mais 70% que eu estava dedicando para outras coisas da minha vida? Fica legal para você? Fica pobre? Como que fica isso na sua vida? Funciona? Não funciona? Então é hora da gente ser fiel a nós mesmos, né? Ser verdadeiros com a gente. E também construir isso, tentar construir esse relacionamento de uma forma melhor. Você também estando melhor nesse relacionamento. Agora, se você é uma pessoa que só lamoria, que só reclama do passado, que só quer cobrar o outro daquilo, da colar, às vezes uma traição de 10 anos atrás, que você ainda tá vivendo esse relacionamento, ainda cobra do outro, hello, né? Vamos limpar essas mágoas, vamos conversar com o outro, tentar achar esse equilíbrio, esse ponto ali de harmonia. Um relacionamento é feito para ser harmonioso, gente. É feito para que os dois sintam aconchego. O seu lar tem aconchego. Você sente lá e fala assim, ai, que delícia. Quando você vai chegando no horário que terminou o trabalho, você vai chegar em casa, você sente prazer em ir para sua casa? Então é isso, é uma percepção que você tem que ter. Se eu sinto uma vontade louca de estar junto com a minha família, estar na minha casa, estar no meu relacionamento, é um sinal positivo que tem coisas boas ali. Agora, se eu tô com preguiça de ir em casa, eu enrolo no trabalho, eu invento 1000 coisas para me fazer para não chegar em casa, ou chegar em casa tarde, eu fico trabalhando até altas horas para o outro dormir, para não ter que fazer obrigações matrimoniais, né? Fazer sexo sem vontade, outras coisas que as pessoas inventam como regras. Isso não tem que nada, a gente tem que ter acordos, né? Porque nada pior do que uma pessoa que está ali com você não querendo estar. Então, liberdade, escolher estar do lado do outro, como ele também ter essa liberdade. E para isso o quê? Se cuide, se ilumine, se autoconheça e perceba se funciona ou não para você. Não existe regras mágicas. Eu coloquei 5 itens, mas poderia ser, a gente falou milhares, né? Mas assim, o tema de 5 que eu coloquei parece para chamar a atenção. Não pense que o que dá certo para outro casal daria para você. Você não é a mesma que outra pessoa. O seu parceiro não é o mesmo que você vê. E as pessoas às vezes só falam o que dá certo e não o que dá errado. Então perceba o que funciona para você mais uma vez. Muita gratidão a todos que estiveram até aqui. Acabamos nosso tempo de novo, né? Eu desejo que vocês tenham um relacionamento dos sonhos de vocês. Desejo que vocês não fiquem recebendo migalhas de amor. Você é um ser amoroso, um ser de luz, uma centelha divina. E o Criador criou vocês com direito nato de prosperidade, com direito nato de ser feliz, com direito nato de ter tudo de bom no universo. Esse é nosso direito nato de existência. E você que faz flagelamentos voluntários, de estar num relacionamento que não te cabe, estar com situações que você não tem coragem de enfrentar as consequências, as renúncias que precisam ter. Então invista. Quando estiver no relacionamento, seja investimento em dois e não sozinha, né? Os dois juntos com equilíbrio. Desejo que o relacionamento de vocês sejam formidáveis, fantásticos, extraordinários como vocês são. Não esqueça de quão incrível você é. Você é filho do Criador do mundo e merece o relacionamento extraordinário na sua vida. Gratidão a vocês, gratidão a todos que acompanharam e até a próxima quarta na nossa live. Grande abraço!